Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Mais. Hoje estou aqui com a minha colega Kemi, nós somos os hosts aqui do nosso podcast. Nosso podcast que joga a luz aí sobre os bastidores do nosso crédito e cobrança, né, Kemi? Isso mesmo, Thiago. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o nosso papo é com uma convidada que tem uma bagagem admirável. Estamos com a Angélica Pereira, que é advogada por formação, com pós-graduação em administração contábil e financeira, mestrado em controladoria e finanças. Atua há mais de 25 anos no setor de crédito e cobrança, passou por grandes empresas nacionais e multinacionais e hoje lidera essa área no grupo Lactalis. Além disso, é professora universitária em cursos de MBA voltados para o setor. Angélica, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é você por trás de toda essa bagagem aí que você traz. Primeiro, muito obrigada pelo convite, fiquei bastante honrada, né? É importante, eu acho que nós darmos luz realmente, eu acho que o podcast tem esse viés, né, de mostrar as pessoas que fazem realmente crédito e cobrança, de fato, né, e quem são essas pessoas, né, e quem é a Angélica, como vive, como se alimenta, como você já disse, né, sou advogada por formação, mas o direito é uma paixão, mas não aconteceu como carreira. Eu fui mãe muito jovem, né, então, quando eu estava na faculdade, eu fui mãe e aí eu já trabalhava em finanças e a vida foi me levando para esse caminho de finanças. E aí, claro, eu busquei me especializar em finanças e é uma área que eu gosto muito. Eu acho que eu me encontrei muito em crédito e cobrança, porque crédito e cobrança tem muito a ver com o direito também. O direito, ele traz muita luz para todos os movimentos, tanto seja para análise de crédito, ou seja mesmo para você fazer uma cobrança, para você fazer uma cobrança contenciosa, enfim. Então, o direito, ele é extremamente complementar. E acho que eu consigo enxergar que ele foi, digamos que um divisor de águas para mim, como profissional. Então, foi algo não só complementar, mas foi algo muito imprescindível para a minha carreira e talvez para eu ter conseguido passar aí por todos esses anos, como você já disse, então eu já disse a minha idade, mais ou menos, né? Por eu ter passado aí uma carreira que é longeva, né? Sim. E ter permanecido nessa área e ter crescido também nessa área. Então, sou bastante feliz em trabalhar em crédito e cobrança, bastante realizada profissionalmente. E é uma área que eu defendo muito e que eu, assim, gosto muito, gosto de falar, enfim. A gente percebe que é uma área que você... Meus olhos brilham. Exatamente, você domina, a gente percebe que você gosta do que você faz e isso é importante, é bom nos dias de hoje, né? Pra gente poder fazer algo, a gente precisa ter uma certa paixão, porque se a gente não tem, o negócio não caminha da forma que deveria caminhar. Não. Né? E crédito e cobrança precisa gostar de verdade. Não dá pra ser só... não, precisa de fato se identificar, né? Porque é uma área que exige muito de você em conhecimento técnico, então você não vai ser só um especialista em algum tema de finanças, você precisa conhecer um pouco de finanças em várias frentes, um pouco de contabilidade, de direito, enfim. Então, você precisa conhecer, assim, várias frentes, mas também você precisa ter um viés empático, você precisa ter uma boa comunicação, né? Porque o seu principal cliente é o time comercial, né? E talvez, acho que a pior frustração é quando alguém foi para a rua, né? E conseguiu convencer alguém a comprar e chega dentro de casa e você diz não, né? Então, essa frustração, ela precisa ser bem gerida, bem administrada. Então, você ter essa empatia, você trabalhar de forma parceira mesmo, isso faz muita diferença e para minha carreira fez muita diferença. E acho que me transformou e me faz a profissional que eu sou hoje. Querendo ou não, né? Vocês lidam com a menina dos olhos das empresas, sem né? dúvida então, nenhuma. Tem que realmente tem um bom jogo de cintura. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Muito. Angélica, essa área ela sempre foi dominada até um certo tempo pelos homens. Hoje o cenário está um pouco diferente, mas para você, como que foi construir a sua trajetória e conquistar espaço nesse ambiente? O meu início de carreira ele era masculino por natureza, né? Porque assim, eu
a minha trajetória profissional, ela começa ali quando o curso superior, olha que coisa engraçada, né? Parece que eu sou muito mais velha do que eu sou, não. Mas assim, quando o curso superior, de fato, começou a ser algo relevante dentro das organizações, porque até então não era. Então, eu trabalhei em ambientes em que muitas pessoas nem tinham curso superior, né? E isso foi mudando. Quando eu iniciei em crédito cobrança, era um ambiente muito masculino. Assim, eu me recordo que acho que o meu primeiro emprego, né, como era analista júnior de cobrança. Não sabia nada de cobrança, eu tinha trabalhado um pouquinho ali em finanças, né? Eu estava já no 4º ano ali, mais ou menos, da faculdade, e só tinham, majoritariamente eram homens. E as mulheres eram a menina, a Angélica, a menininha da cobrança, e tinha a menininha do cadastro, né, que era uma outra colega que era a menininha do cadastro. E os outros eram homens. Então, quem ia para as reuniões? Os homens. Quem ia visitar os clientes? Os homens, né? Então, nós ficávamos ali nos bastidores. E o muito engraçado, nós éramos ela já era formada e eu estava terminando a faculdade, né? E os homens que trabalhavam conosco, tirando o nosso gestor que era formado, os demais não eram. Então, talvez, de alguma maneira, até nós, mulheres, acho que conseguimos enxergar na educação algo que nos acrescentaria e que mudaria a forma pela qual as pessoas nos enxergavam dentro das corporações, dentro dos ambientes corporativos. Então, o meu segundo emprego na área de cobrança foi, de fato, eu tinha uma gestora mulher. E aí, para mim, acho que talvez foi um divisor de águas, porque ela era muito forte. Mas aí ela tinha um viés mais masculinizado, do ponto de vista de eu não posso ser mulher. De se impor, né? De se impor, né? Por quê? Porque só tinham homens. A área comercial era majoritariamente dominada por homens, né? Então, para essa mulher ela chegar e ter voz, ela também precisava ser muito mais parecida com aquele público que ela atendia. E aí, com ela eu aprendi isso, mas ao mesmo tempo eu não era assim, né? Essa não é minha característica pessoal. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu peguei um pouco daquele empoderamento, né, que ela trazia, né, que era uma mulher inteligente, assim, forte, mas ao mesmo tempo eu coloquei um pouco do meu lado mais empático, de mais comunicação, enfim. Então, ela foi essa pessoa que talvez me abriu aí esse universo. Foi a primeira pessoa que me levou para uma reunião com o cliente, né? Foi a primeira pessoa que me levou para comitê de crédito cobrança com outros diretores, enfim. Então, foi uma mulher que me abriu um espaço para que eu, de fato, construísse a carreira que eu fui tendo ao longo dos anos, né? Então, foi bem importante e foi uma mulher, né? Então, assim, é uma referência. E foi uma referência para mim por muitos anos. Ao longo da minha carreira, eu fui tendo outras referências, não só de mulheres, mas de homens também. Mas ela, por muito tempo, foi, de fato, uma referência muito importante. Sim, o bacana é que nem você falou, a figura da mulher, ela tinha alguns trejeitos masculinos, vamos dizer assim, para poder agradar o ambiente ali, mas uma mão segurando a outra, vamos dizer assim, Exato. foi construindo um novo ambiente, né? A importância disso, né? Ela com a figura da mulher, mas você sabendo se impor, se colocar naquele lugar. Exato, e assim, você foi ajudando também nessa construção, né? Foi suavizando com o seu jeito. E ela suavizou também. É engraçado que, como uma mulher pode ajudar outra mulher. Então, acho que dentro do mercado de trabalho como um todo, nós temos que enxergar quem são as suas referências, né? Quem você quer ser e quem você não quer ser. Porque tem exemplos que são muito bons e você vai seguir, e tem os exemplos que eu jamais quero seguir esse exemplo, né? Então, eu jamais quero ser assim. Então, eu acho que ela foi essa referência, mas ao mesmo tempo ela também conseguia enxergar em mim, que era
muito jovem, que não tinha ainda muita experiência, mas que dentro do pouco de experiência que eu tinha, ou do pouco de conhecimento que eu tinha, mas eu tinha uma personalidade. Então, ela também foi se tornando uma pessoa até mais leve, né? Então, nós tínhamos uma parceria muito bacana. Foram desconstruindo, né? Exatamente. Essa questão do homem. Exatamente. E é sobre isso que eu ia... A próxima pergunta, na verdade, é sobre isso, né? Se você sentiu... ao longo, né, da sua carreira, desses anos todos, alguma subestimação, assédio, né, por estar nessa área até então muito masculina. E quais foram os avanços que você viu, nesse tempo? E se ainda existe obstáculo, né? Porque, querendo ou não, ainda exige uma certa cobrança. Vocês estão ali lidando com clientes, enfim, com pessoas que vocês precisam, né, que é a parte do comercial que você tem que cobrar, mas existe também o cliente lá fora, que às vezes você também precisa, né, ter uma certa empatia. Então, assim, fala pra gente como que foi ao longo desses anos ainda. Você já nota uma mudança significativa? Sim, acho que assim, a questão de assédio, eu acho que eu nunca tive, ou talvez eu seja muito poliana, eu nunca enxerguei, de fato, talvez não me afetou. Ou eu conseguia me blindar. Porque também tem um pouco isso, o quanto você consegue se blindar. Porque isso de fato existe, não dá pra gente fingir que não existe, né? Mas tinha muito a menininha da cobrança, a menininha do crédito. Ela vai falar com a menininha do crédito ou com a menininha da cobrança. Não é a profissional, a Angélica, a profissional Flávia, a profissional Cirlei, não. Então, tinha muito isso acho que da menininha, né? E, de alguma maneira, não era da mesma forma que vai lá falar com o fulano, mas não era o menino do crédito, né? Então, isso eu acho que era o que me incomodava, sendo muito transparente. E um outro ponto que me incomodava, e recentemente eu falei isso pro meu gestor. Eu falei, você não diz sim, porque a gente já alinhou que diria não. Quando eu dizia não, e aí o meu gestor dizia sim. E aí, automaticamente, aquela pessoa passava na minha frente, ia lá e falar com o meu gestor. Só que o meu não, muitas vezes, ele estava alinhado com o meu gestor. Não é que não estivesse, né? Mas eu era uma boa porta-voz do não, né? Mas quando era o sim, aí o homem dizia sim. Então, acho que até isso eu também fui construindo e, na verdade, acho que desconstruindo ao longo do tempo, porque eu falo até muito com o meu time. Quando a gente vai dizer não é simples, são 3 letras, não. Mas como nós dizemos, né, não. Exato. E como esse não está alinhado com a estratégia. Então, o quão é importante você conhecer a estratégia do negócio, você tem o não, o seu não está formatado, mas será que não existe uma outra alternativa, um outro caminho? Porque quando isso vai chegar no teu gestor, tá tão bem embasado que talvez até venha esse sim. Mas esse sim, ele vai vir de uma outra forma, que não vai te desconstruir como profissional. Então, e esses dias eu comentei isso até com o meu gestor, foi até engraçado. Não vai dizer sim, porque nós já tínhamos alinhado que diríamos não. Então, acho que isso também, acho que mudou, né? Mas isso, acho que eu, como profissional, enxergar um pouco onde eu poderia evoluir e fazer com que aquilo não me afetasse, de alguma maneira. Emocionalmente, a gente tem que estar equilibrado, senão... Exatamente. Até porque o sim... São 2 palavras pequenas, né? Mas o sim, você diz sim, pronto, ninguém questiona nada. Não. Ok, disse sim. Não. Vira amigo de todo mundo, exatamente. Né? Mas quando você diz o não sempre vem... Após ele, sempre vem uma pergunta. Mas por que não? Exato. Né? Como dizia meu filho, não é... Mãe, como é que ele falava? Mãe, não é resposta. Assim, ele queria uma justificativa por que eu estava dizendo não. Então, assim, é muito automático, é do ser humano isso. Não, tá bom, mas por que não? Né? Então, se tem que estar embasado e tem que estar construído ali na equipe, porque não, por que não? A Angélica disse que não, Thiago, por que não? Entendeu? Ela vai perguntar para o outro, por que a Angélica disse que não?
Então, realmente... E a falta de alinhamento também, né? A falta de alinhamento entre colegas, inclusive. Sim. Né? Porque que a gente vivencia isso no dia a dia. Coloca uma solicitação de um limite, passou pelo analista X, disse não. Passou pelo analista X, disse sim. Então, existe uma falta de alinhamento. Sim. Né? Alguém conhece melhor ou não conhece a estratégia, não conhece de risco, ou de alguma maneira alguém não está alinhado. Né? Então, também ter esse alinhamento até entre os pares, enfim, isso também é muito importante. Verdade, tá certíssimo. Legal. Angélica, trazendo para os dias de hoje, quais são os principais desafios da área de crédito e cobrança e o que a CISP tem contribuído para isso? Nossa, desafios de crédito e cobrança, 25 anos. Para ela já não tem mais desafio. Os desafios continuam. Eu acho que os desafios, eles continuam mesmo. Sem dúvida, você conseguir gerir bem o risco. Mas, por um outro lado, esses desafios... Assim, o mercado vai sendo ampliado, né? A fazer coisas, assim... a genialidade para o bem, ela né? É algo, graças a Deus, estamos aqui por isso. Mas a genialidade para o mal, ela é fantástica também. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, fraudes, golpes, o próprio advento da recuperação judicial, que... Né, hoje, para nós de finanças, a gente entende claramente que a empresa tem, né, uma finalidade social, porque ela gera empregos, paga impostos, enfim. Mas ela tem uma mesma finalidade social que a empresa que também está fazendo aquela venda. Então, ela também tem empregados na mesma medida que a empresa que está fazendo aquela venda tem. Então, hoje, isso também para nós tem sido um desafio. Quando a lei foi né, criada lá em 2005, ela tinha uma finalidade nobre, né? Mas hoje a gente vê que essa finalidade ela foi se encaminhando de uma forma completamente diferente. Então, hoje, o que nós, dentro de crédito e cobrança, a gente precisa enxergar não somente todas as questões relacionadas a fraudes, enfim, mas também ter um olhar um pouco crítico sobre a gestão daquele próprio cliente, sobre o balanço daquele cliente, né, sobre o perfil de compras daquele cliente, porque às vezes não é só uma compra de um fechamento, às vezes é uma compra para se estocar para dali 4 dias entrar com pedido de recuperação judicial. Então, hoje eu acho que esse assim, de alguma maneira, para quem trabalha em crédito e cobrança, esse é um olhar que precisa ser bastante crítico. E a CISP, eu não consigo enxergar hoje trabalhar em crédito e cobrança sem a CISP, né? Então, ela é fundamental, né, para o nosso dia a dia. Eu sei que tem empresas que, inclusive, não utilizam outros birôs, que utilizam somente a CISP. Nós utilizamos a CISP e alguns outros birôs que nós pagamos, né? Até às vezes pela volumetria de crédito, pelo valor, enfim. Mas a CISP contribui de uma forma assim significativa, tanto para a gestão de fraudes, que é muito importante, para a própria gestão do risco como um todo, né, o papel de cobrança e os produtos que a CISP vem lançando ao longo dos anos, que também está se antenando, né, não é mais o crédito talvez do passado, mas vem se antenando com melhores práticas, né? De fato, com ferramentas que são mais inovadoras e que trazem uma facilidade para nós que trabalhamos em crédito, tem sido fundamental. Então, é uma parceria que eu, assim, ela é, como se diz, é muito barato para tudo aquilo que nós temos de benefícios, né? E nós, como profissionais, porque a gente tem uma ferramenta para se respaldar, mas a organização como um todo, porque nós já evitamos muitos litígios, assim, muitas dívidas, enfim, de clientes através da CISP. E já conseguimos recuperar em situações também através dos números da CISP. Então, para nós é uma parceria fundamental. Que legal. Muito bom.
E na sua experiência, em todos esses anos de carreira, o que você acha que é indispensável para uma empresa ter um setor de crédito bem estruturado? Eu acho que o indispensável é primeiro entender o que é uma área de crédito, né? E qual o papel dela dentro da organização. Então, ter porque a auditoria quer que tenha, esse não é o papel da área de crédito. Ou seja, isso é uma burocracia que não faz sentido algum. Você só vai pagar pessoas, vai ter um gasto para a empresa e que não vai ser um gasto agregador de fato. Mas é ter uma área de crédito que, de fato, seja uma área bem estruturada, com profissionais bem qualificados, com uma boa experiência e que possam realmente contribuir para o negócio. Porque o nosso papel não é dizer não. O nosso papel é contribuir para o negócio. A gente sabe que a venda, ela só acontece de verdade quando ela retorna para o caixa da companhia. Né? Então, ter essa área de crédito, né, e a área de cobrança também como áreas estratégicas, para mim é o primeiro ponto. E segundo ponto, é claro, ter profissionais, né, que estão bem alinhados com aquilo que é de novo no mercado, que estão bem alinhados aí com as novidades do mundo das fraudes, né, que tenham um bom conhecimento, que tenham uma boa experiência e que consigam construir uma boa parceria com as tuas áreas de suporte, seja a área de customer service ou seja a área comercial. Isso é muito importante. Eu enxergo a minha área, né, que eu gosto muito, né, então eu enxergo a minha área como uma área extremamente estratégica. Né, e eu sou muito feliz de trabalhar numa empresa que consegue enxergar a área de crédito como uma área estratégica também. Então, acho que ao longo da minha carreira, eu já trabalhei em muitas empresas, mas sem dúvida nenhuma, o Grupo Lactalis, ele tem a área de crédito como uma área estratégica, como uma área parceira, como uma área que participa do negócio ativamente. Então, isso é muito bom. Né? Isso talvez faz com que os dias difíceis e os dias ruins, porque temos dias muito ruins, né? De alguma maneira faz com que eles passem e que você não fique pela metade do caminho triste, amargurado, né? Porque a gente ter um reconhecimento da organização, da nossa diretoria, de que a tua área é importante, tem uma relevância para o negócio, isso é muito bom. Que bom. Legal. Nós temos um adendo aqui que nós não comentamos. A Angélica tem esse brilho nos olhos aí com relação à área de crédito e cobrança. E, inclusive, ela foi a nossa diretora de relações externas lá na CISP, né? Teve alguns anos lá com a gente. E a Angélica também, ela tem uma trajetória como professora. Na sua visão, Angélica, como que o ensino formal ele está conseguindo acompanhar o mercado, as mudanças, as novas demandas? Como que está isso na sua visão? E também, aproveitando, você palestrou recentemente em um evento, conta pra gente aí como que foi essa experiência. Acho que um adendo também, eu sou professora porque eu enxergo a educação como transformador de sociedade. Sim. Né? Eu estou aqui hoje porque foi a educação que me trouxe. Né? Verdade. Então, eu enxergo realmente que o crescimento da sociedade ele se dá pela educação. E eu gosto muito dos jovens, estar na sala de aula me traz uma dinâmica, é algo muito positivo. E hoje, como eu vejo a educação formal, né, eu não ministro aulas na graduação, né, mas pelo que eu vejo hoje das próprias grades, enfim, ele não tem diretamente nada que se relacione totalmente com crédito e cobrança. Mas ele tem ali nuances, algumas disciplinas, né, que são extremamente complementares e que são relevantes para dentro do nosso conhecimento como crédito e cobrança. Já os cursos de pós-graduação, MBA, algumas instituições já têm enxergado a área de crédito e cobrança como uma área-alvo e, portanto, têm trazido aí alguns cursos com essa temática, né, e buscando esse profissional, né, que de alguma maneira quer ter uma reciclagem, quer aprender coisas novas, quer ter uma troca de experiências, enfim. Mas ainda ele é pequeno. Você vai lá vendo uma grade de pós-graduação ou numa grade de
de MBA, você vê N cursos voltados à controladoria, à tesouraria, mas poucos são os cursos que tem realmente, que estão voltados para a área de crédito e cobrança. Mas, ainda bem que já temos, né, cursos com esse viés, com esse foco, e quando as pessoas entram no curso, elas acham que vai aprender alguma coisa só de crédito e cobrança. Não, elas vão aprender inúmeras disciplinas, estratégias, são derivativos, negociação, enfim, tem inúmeras disciplinas dentro do curso que fazem com que esse profissional não somente conheça, saiba, assim, analisar um balanço, mas também com que esse profissional consiga enxergar outros instrumentos, outras oportunidades para que possa agregar valor para a área também e, enfim, possa, né, ter um olhar mais crítico sobre o crédito, possa, de fato, encontrar alternativas, né, porque trabalhar em crédito é mais do que dizer sim ou não, é buscar alternativas para que a venda seja saudável e para que ela retorne para o caixa. Isso é o profissional de crédito e cobrança, né? O sim ou não é 5% do que a gente faz no dia a dia. Isso é verdade. Sim. E agora também tem a questão da inteligência artificial, né? Como que você vê o impacto disso na área? Nossa, eu estou, assim, maravilhada com a inteligência artificial. E olha que eu não sou, né? Eu não sou a pessoa mais Não, não sou não tecnológica, mas obviamente que... A gente não domina tudo, né? Não, né? Nessa parte. Sim, as pessoas do meu time que são mais... Não, tem umas pessoas do meu time que fazem umas coisas que, assim... Eu olho assim, eu falo assim, jamais vou conseguir fazer isso. Eu fico incrédula, porque como que esses geninhos conseguem fazer isso? E eu olho assim, não, deixa eu continuar aqui no meu cantinho. Mas eu enxergo a inteligência artificial como algo que vai agregar para dentro da nossa área, mas precisa haver um cuidado também do como usar, né? Porque as pessoas enxergam a inteligência artificial como ela vai substituir o ser humano, né? Ela vai substituir. Não. Se você vai lá falar com o chat GPT ou com a inteligência artificial lá da Meta, se você não souber o que você quer, ela não vai te entregar. Então, você precisa saber o que você quer. E para você saber o que você quer, você precisa, de alguma maneira, ter um mínimo de conhecimento. Mas esses dias eu estava fazendo um teste em casa, né? Você me traga uma análise de balanço do cliente, que eu sabia que era uma empresa de capital aberto e tal, da empresa X. Ela traz. Então, assim... É muito louco, né? O quanto que isso pode ser agregador, do ponto de vista, né? Você vai ter alguma coisa pronta. Perfeito. Mas o fato de você ter alguma coisa pronta não significa que você não deva saber. Porque você vai ter que ser crítico para saber se aquilo que ela te trouxe faz sentido, né? E você vai ter também para ser crítico para que você consiga explicar isso para alguém se você for questionado. É a mesma coisa, né? Dentro das empresas, assim, acho que os meus colegas vão se identificar que a gente tem as planilhas de balanço. Né? E aí você joga lá os números do balanço, enfim. Às vezes eu fazia conta de balanço na calculadora. Mas aí você tem as planilhas, que é um facilitador, enfim. Se você não souber o resultado que ela traz, os índices que ela calcula, se você não souber explicar, a planilha é só uma planilha. Exatamente. Então, talvez a inteligência artificial, ela só seja inteligência artificial se você não souber de fato aquilo que você quer. Né? Então, por enquanto, eu não consigo enxergar que ela ela vai substituir o humano. Não, mas é o humano que quer pensar, que quer utilizar a inteligência artificial como algo complementar. Agora, se de fato nós quisermos utilizar ela como... eu não fiz, deixa a inteligência artificial que faça, né? E, por exemplo, eu vou ter essa dificuldade na própria faculdade, né? Porque obviamente, vou ter alunos que vão trazer o trabalho feito pela inteligência artificial, né? Mas o quanto que aquilo vai agregar de conhecimento para ele, né? E o quanto que ele vai sair daquela disciplina, o quanto que ele vai saber. Então, a inteligência artificial, acho que ela vem para ser algo muito complementar, mas nós, como pessoas e como profissionais, vamos precisar enxergar nela
essa complementaridade, assim, não que ela... Que ela faça tudo, né? Faça tudo para mim, né? Porque se a gente enxergar de fato dessa maneira, a gente vai de fato começar a emburrecer mesmo. Isso é verdade. Isso é verdade, é o que eu digo sempre. Ela veio para ajudar, não para fazer, né? A gente tem que ter assim, acho que é uma ferramenta excelente para te ajudar no dia a dia, para tirar dúvidas às vezes, para ajudar a redigir um texto ali que de repente não tá tão bem redigido, mas você sempre tem que dar seu toque final ali, porque você viu que nem sempre o que ela colocou ali é algo que diz exatamente o que você precisa. É o que você falou, e você precisa passar para ela aquilo que você precisa saber, que você que você sabe, para que ela possa te ajudar a conduzir determinado assunto. Então, assim, acho que é uma ferramenta ótima, mas a gente tem que usar com cautela. Tem que ser um complemento, né? Exatamente. É isso. Tem que ser um complemento, é isso. Porque, sei lá, a galera de hoje em dia, se colocar na mente que a inteligência artificial vai fazer tudo, vai emburrecer, Eu tenho medo. Eu tenho um filho que é universitário hoje, e aí eu tenho receio dele enxergar que ela vai fazer para mim, né? Eu não preciso pensar, né? E, de fato, para mim, você precisa pensar para que ela faça para você. Tem que ser o inverso. Vamos torcer para que a maioria entenda, né? Que é um complemento, que é uma ajuda. Exatamente. Não que ela vai fazer tudo para nós, né? E, Angélica, pegando esse gancho, como que você imagina o setor de crédito e cobrança nos próximos 5, 10 anos? E você acha que a CISP tem mais a agregar nessa parte também ao longo desses anos? 5, 10 anos. Eu acho que, de alguma maneira, assim, as fraudes, né, esse tipo de devedor, ele vai se aprimorar, que isso é evidente, né? Inclusive fazendo uso da inteligência artificial. Sim. Né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas acho que muitas das coisas clássicas que nós temos hoje, eu acho que isso nós não vamos perder. Porque ao longo desses 25 anos que eu trabalho na área, o que eu aprendi lá atrás, ele permanece. Né? E sem dúvida nenhuma, acho que a CISP pode, claro, buscando ferramentas tecnológicas, enfim, porque nós precisamos ter um olhar, né, uma mente aberta para isso. Né? Muitos dos princípios, eles vão permanecer, mas o como você faz, isso vai mudar. Né? E a CISP, de fato, ela precisa estar antenada nesse... como faço, como eu posso facilitar a vida, né, do meu associado, né? Então, por exemplo, tem o Max. O Max é um super facilitador. Eu, infelizmente, ainda não uso o Max, mas eu sei, através de colegas, que é um super facilitador do dia a dia. Né? E assim como a própria consulta, para nós hoje é um super facilitador. Eu já trabalhei com um birô no passado, por exemplo, que a gente recebia a informação por fax. Ridículo, tá? Não sei, eu não peguei a CISP assim, mas o Marcelo conta que ele ia levar, lembra? Diz que imprimia as consultas, envelope e ia entregar, né? Na época. Gente, então assim, o viés não morreu. Ele continua sendo, desde quando entregava a correspondência, o fax, e hoje quando você tem a informação online. Então, isso aquela essência daquilo que você precisa, ela permanece. Mas o quanto ela pode ser facilitadora. Quanto tempo a pessoa que esperava receber essa informação demorava para tomar uma decisão de crédito. E hoje nós tomamos uma decisão de crédito em minutos. Né? Então, isso é um facilitador para nós. Então, o que eu enxergo no passado é que o nosso trabalho, ele pode ser melhorado através das ferramentas tecnológicas, a própria inteligência artificial, e a CISP, sem dúvida nenhuma, vai estar alinhada a essas inovações. Então, essa expectativa que eu tenho, né, como profissional, e eu não tenho dúvida que outros colegas também tenham, mas a essência do nosso trabalho é aquela negociação na veia, né, aquele bom entendimento do negócio, enfim, isso ele precisa continuar presente, né? Ele precisa estar presente.
né? Então, é a forma que eu enxergo. Sim, isso hoje em dia acaba se tornando um diferencial, né? Porque todo mundo está tão automatizado nas decisões, enfim. Quando você se aprofunda, você acaba se destacando, né? Nessa Exato. questão. Muitas vezes a gente enxerga... Você vai fazer uma análise, né? Você toma, assim, você enxerga coisas, às vezes, num balanço de uma empresa, por exemplo, que quando você vai discutir aquele tema, às vezes, com a área comercial, enfim... Não, isso não faz muito sentido, é só uma informação que está no papel, enfim. E você vê, de fato, né, aquela tua análise, ela, dali a 2, 3 meses, ela se torna realidade aquilo que você previamente avaliou. Mas é isso, e é sobre isso. É sobre você, de fato, ter um olhar crítico e entender de diversas ferramentas para que você consiga trazer um melhor resultado e para que a organização tome a melhor decisão, né? Então, o que você falou é uma verdade. Quanto melhor preparado você está, mais você, de fato, se destaca, né? Então, o conhecimento, eu brinco que eu falo que eu não gosto de estudar, eu gosto de ter conhecimento. E não dá para ter conhecimento sem estudar. Né? Então, é verdade. Obrigatoriamente eu tenho que estudar. Então, o conhecimento é algo que é divisor de águas para você como profissional, né? E que, de fato, te destaca, né? Então, eu trabalho hoje com pessoas, assim, muito boas, né? Que têm um conhecimento muito amplo e que continuam estudando. Então, tem pessoas na minha equipe que são super experientes e que hoje estão de volta, né? Fazendo lá uma pós-graduação. Aí essa pessoa me comentou assim, mas para quê? Alguém falou assim, mas para que você vai fazer um curso desse? Você já conhece tanto? Não, eu quero... O que tem de novo? Né? O que mais eu posso aprender? Né? Qual a troca de experiências que eu posso ter que, de certa maneira, vai contribuir para o meu dia a dia, para o meu trabalho? Né? Então, continuar aprendendo, isso vai fazer muita diferença e vai te destacar sem dúvida nenhuma. Isso é verdade, muito bom. Nós falamos um pouco sobre o protagonismo feminino na área de crédito e cobrança no início da nossa conversa. Tem uma curiosidade que a gente até estava falando nos bastidores, né? Faz uns 5 anos, mais ou menos, que a área vem sendo dominada pelas mulheres, né? Coisa que antes não acontecia. Como que você enxerga, Angélica, hoje a contribuição das mulheres no setor? E fala pra gente qual foi a conquista da sua carreira que mais te enche de orgulho. Hoje eu tenho um time com 50 pessoas. E a maior parte são mulheres. Aí, às vezes, quando a gente vai contratar, né, precisa fazer alguma reposição de vaga, vai fazer um aumento de quadro, a maioria dos candidatos são mulheres. Né? O que é muito diferente do que nós estávamos falando, que o passado era uma área muito dominada por homens. Então, eu enxergo que, de certa maneira, a mulher, ela buscou um espaço e ela de alguma forma, ela tem se identificado muito com a área, né? Nos próprios eventos, como vocês colocaram, a gente vê muito mais mulheres e muitas mulheres em posições de liderança, né? E o que é muito bom. Então, as mulheres, de alguma maneira, estão se destacando. Como professora, eu posso dizer que temos muitas mulheres na universidade, né? Nos cursos de MBA, de pós-graduação, nós temos mais mulheres do que homens, pelo menos nas turmas que eu venho trabalhando, majoritariamente são mulheres. Então, acho que, de alguma maneira, as mulheres têm buscado estar mais preparadas, até porque a gente sabe que, por mais que nós tenhamos alcançado um espaço assim, de muita relevância no mercado, né, ainda assim... nós ainda temos que galgar um pouco mais de espaço, né? A gente não pode perder aquela essência de que preciso galgar mais espaço, preciso ser mais competitiva, preciso ter diferencial, né? Então, é algo que eu enxergo, né, de uma forma... talvez por isso que de alguma maneira você tenha visto esse mercado predominantemente sendo preenchido por mulheres, né?
E outra pergunta que você fez... O que uma conquista sua que te enche de orgulho? Tá. Na verdade, eu acho que eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, né? E da profissional que eu me tornei. Talvez eu tenho muitas conquistas, eu acho que foram inúmeras conquistas, e os desafios foram inúmeros também. Então, de ter vindo né, de um lar muito simples, né, e ter, de fato, ter buscado o espaço, né, que eu enxergava que era um espaço que eu merecia. Então, isso para mim já é uma conquista. Então, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou e da profissional que eu me tornei, né? E acho que ao longo desse caminho foram inúmeras as conquistas, né? Eu não consigo, acho que, enumerar uma, mas eu acho que eu tenho uma em particular que talvez seja até mais recente, mas que me fez conseguir enxergar o quão relevante tem sido a minha trajetória, né? Ano passado eu tive uma oportunidade de visitar a sede da empresa que eu trabalho na França. E quando eu estava lá, eu me senti importante. Talvez foi o momento que eu mais me senti importante. Engraçado isso. Um reconhecimento, né? Enfim, tantas outras situações, né? Mas naquele momento eu acho que eu senti exatamente o que você falou. Talvez eu senti que eu estava... veio um reconhecimento, né? E que para outras pessoas pode ser que... eu tô cansada de fazer isso para mim é tão irrelevante. Mas para mim teve uma relevância muito grande. Olha onde eu estou, né? Olha onde eu estou, exatamente. E eu estou aqui, né? Porque não foi somente por mim, né? Foi sim pelo meu esforço, mas foi de fato por muitas pessoas que contribuíram nessa jornada, né? E evidente que as primeiras pessoas, né, são meu marido, meus filhos, meus pais, enfim, minha família, mas sem dúvida nenhuma os líderes que eu tive, né, os colegas de trabalho, né, que eu fui tendo ao longo desse caminho, né, os times que eu liderei, as pessoas que eu lidero hoje, os gestores que eu tenho hoje, né? Então, esse reconhecimento, de alguma maneira, talvez foi muito significativo, né? E talvez para as pessoas que tenham tido uma trajetória, que tenham vindo de um espaço tão... que não tinha um espaço. Não é que não venham do espaço, não, porque não tinha espaço. Então, talvez essas pessoas consigam enxergar e sentir exatamente o que eu senti, né? E que você falou, reconhecimento. Reconhecimento, isso é gratificante, né? Muito. E aí, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Angélica, para fechar, deixa um recado para as mulheres que estão começando na área ou que pensam em migrar para o setor de crédito e cobrança. Que conselho que você gostaria de deixar? Bom, na verdade, acho que o conselho que eu daria para qualquer mulher, né, inclusive para minha filha, né, que não tem um espaço que não seja permitido para nós, né? Nós podemos estar em todos os espaços, mas nós precisamos nos preparar para estar nesses espaços, né? Nós precisamos sim buscar o nosso diferencial, nós precisamos sim fazer a diferença, não só porque nós somos mulheres, mas porque nós somos, de fato, profissionais com competências e com talento e que podemos fazer e estar em qualquer posição ou em qualquer espaço dentro da sociedade ou de uma organização. Então, acho que esse seria o meu recado para as mulheres. Agora, o recado que eu dou para as mulheres que querem ou que estejam hoje na área ou que gostariam de estar na área, não é uma área simples. É uma área que vai exigir de você paciência, né? Acho que uma das virtudes, mas que vai exigir de você muito mais do que, às vezes, o seu próprio talento ou o seu próprio conhecimento. Talvez essa questão de empatia, de entender o outro, de saber se posicionar e se posicionar sendo firme, mas não sendo impositivo.
olha, não dá para fazer, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer junto, né? Então, ter um pouco de... Acho que ter esse jogo de cintura. Então, para as mulheres que queiram, né, e que se enxerguem nesse perfil, que tenham esse perfil de fato, a área é uma área extremamente rica, né? Todos os dias é muito diferente. Nenhum dia vai ser algo igual ao outro. Não, conhecer, né? Sempre tem alguma coisa nova. Você vai ter sempre um caos novo. Você vai ter sempre uma experiência. Você vai ter alguém que tentou te enganar. E olha que eu já fui enganada. Gente com aquele papinho que traz até Deus, tá? Infelizmente, eu já fui enganada. Juro por Deus. Exatamente. Então, você vai ter muita história para contar. Os seus dias serão sempre dias diferentes. Serão dias agitados, né? Você vai ter, eu até brinco, né? Que a gente é uma delegacia, né? Que cada hora tem uma coisa diferente para você investigar. Mas todos os dias ele não é igual. E talvez é por isso que eu goste tanto. Porque eu não gosto muito de rotina. Rotina é algo que me estressa, engraçado, mas eu gosto de fazer coisas diferentes. É uma área dinâmica, né? E a dinâmica que a área te traz, e aí às vezes quando eu quero ter um pouco de calmaria, sabe o que eu faço? Eu faço relatório. Nossa, assim, aí eu consigo escutar uma música e fazendo um relatório, porque aí, fazendo um relatório, eu não preciso, não estou num call, não tenho que falar com o cliente, não tenho que falar com a pessoa comercial, não tenho uma reunião, não. Ai, não tem que sentir expor com ninguém. Estou fazendo um relatório, nossa, que emoção. Né? Então, aquilo me relaxa, porque a dinâmica é... Então, eu chego, planejo meu dia. Aí, planejo meu dia, vou fazer isso. Né? Quando eu chego no fim do dia... metade do que eu planejei eu não consegui concluir. Porque, de alguma maneira, eu fui atropelada por alguma coisa que aconteceu. Pipocando ali, então, né? para pessoas que são dinâmicas, é uma área deliciosa para trabalhar, sem dúvida nenhuma. Né? E é muito bom também quando você é assim, porque, de alguma maneira, você também é reconhecido um pouco assim. Sim. Então, por exemplo, a área comercial, que é meu principal cliente, tem pessoas fantásticas, que a gente é super parceiro. Tem mulheres incríveis, hoje, líderes dentro da área comercial, que são uma inspiração para mim. Então, acho que venham. Eu só digo que venham para a área de crédito e cobrança, que... assim como eu não me arrependo até hoje, certamente não irão se arrepender também. Nossa, até eu fiquei com vontade agora de migrar para a área de crédito e cobrança, gente. Porque, olha, é muito bom ver, assim, uma pessoa muito feliz e realizada no que faz. E você é uma dessas, viu? Tá de parabéns. Sou mesmo. Que bom. Sou mesmo. A gente, na domingo agora, né? Então, quando o podcast vai ao ar mais pra frente, mas domingo agora será o Dia das Mães. Sim. Né? E eu sou uma mãe, né? Da Beatriz e do Daniel, muito realizada, muito feliz. A maternidade é algo que, para mim, não tenho nem palavras para expressar o quanto é significativo, né? A minha filha fez eu ser, acho que a mulher que eu sou hoje, e o meu filho me salvou. Eu até falo, né? De um momento que eu estava muito triste, que eu estava... eu não enxergava nenhum horizonte, né? Passava por uma questão pessoal muito difícil. Então, cada um do seu jeito tem uma contribuição para a pessoa que eu me tornei hoje, né? Então, e como mulher, enfim, né? E eu acho que você fazer alguma coisa que você gosta, né? Você ser realizada profissionalmente e ao mesmo tempo, você também é esposa, você é mãe, você é filha, você é irmã, enfim, né? Você é amiga. Eu acho que é significativo. A carreira, para mim, é algo muito relevante. Então, não tem um peso diferente do peso de outros aspectos da minha vida. Ela tem um peso muito significativo. Então, o ser realizada profissionalmente me faz ser uma pessoa realizada, né? Então, eu enxergo que me faz ser uma mãe melhor, me faz ser uma esposa melhor, me faz ser uma pessoa mais feliz, porque eu enxergo na profissão algo muito gratificante, né? Então, ela não é complementar para mim. Ela é o que eu também sou,
né? Então, não é só um emprego, não. É, de fato... É uma paixão. É uma paixão, é o que eu sou. Meus Faz filhos nem parte conseguem... da sua identidade, né? Não, eles nem conseguem, acho que, me enxergar sendo diferente. Fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Acho que eles nem conseguem. Não conseguem enxergar outra mãe. Acho que se eu falar assim, não, parar tudo, eles vão falar, você tá louca. Não é ela. É, Né? muito bom. Muito bom, Angélica. Isso. A gente agradece muito por ter aceito o nosso convite, esse bate-papo inspirador, cheio de conteúdo. Espero que a nossa audiência aí tenha aproveitado. E muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Imagina, eu, mais uma vez, que fiquei lisonjeada pelo convite e espero que tenham outros convites, Certamente. tá? Porque Certamente. É muito bom falar daquilo que a gente gosta. É verdade. Né? Então, eu tô muito em casa, tô muito à vontade porque eu falo do que eu gosto. Né? Então, muitíssimo obrigada pelo Que convite bom, a gente também. que agradece. E para você que nos acompanha, não deixa de seguir o Papo Mais no Spotify, YouTube e redes sociais da CISP. A cada episódio a gente te aproxima mais dos bastidores e das vozes que movimentam o mercado de crédito e cobrança. É isso aí, Até pessoal. o próximo episódio. Até a próxima. Desculpa. Tchau, tchau. Tchau, gente.